irei demonstrar como faço a instalação de uma porta 1/3. Então, aqui eu tenho todos os componentes que eu preciso para fazer a instalação da porta. A porta, o kit camarão, que é o trilho e os seus componentes, a fechadura tradicional, porta interna nesse caso, e as dobradiças, que neste caso da porta 1/3 é uma dobradiça comum de porta de giro, não é aquela tradicional da porta camarão. A primeira etapa, a gente mede o vão da porta para poder fazer o corte do trilho. Neste caso eu tenho 82. E também vou fazer a fixação da presilha que sustenta a porta, para nesse caso eu ter a medida de altura da porta. Então agora eu vou cortar o trilho e vou fixar as peças aqui. Aqui, para a fixação da presilha que sustenta a porta, eu faço um corte no batente, para que os parafusos não fiquem pegando na beirada da porta. Então essa pecinha, ela vai entrar para dentro da madeira dessa forma. Com essa parte do batente já pronta, a gente fixa a presilha. É bem simples. Desta forma, o parafuso não vai interferir no topo da porta. Essa peça é a que fixa o pivô superior. Ela, em alguns kits, ela vem dessa forma aqui. E daí a pessoa, ela tem uma enorme dificuldade em fazer a instalação. Na verdade, ela tem que ser colocada assim, ok? Essa parte vai ser o pivô superior fixo, da parte fixa da porta. E aqui está essa outra peça que é que faz a movimentação. Então, dessa forma, eu tenho aqui essa posição aqui, ó, referente à presilha. Essa daqui vai ser a parte fixa da porta. Eu vou levar ela aqui em cima e vou fazer a fixação dessa peça dessa forma, ok? Dá um detalhe aqui, bem. Eu tenho que ter esse afastamento do trilho para a porta fazer o movimento. Essa peça não vai encostada dessa forma, ela vai quase faceando a parte externa do batente. Agora aqui no detalhe, a presilha já colocada e o trilho superior com uma folga entre o rebaixo, praticamente faceado pela parte de fora do batente. Dessa forma, a porta vai fazer o giro sem pegar no canto do rebaixo. Agora que o trilho está instalado, eu tenho como determinar a medida da porta. Eu levo a trena até a presilha e subo
até aqui em cima. Eu vou ter a medida entre a presilha e o trilho de 2,6,5. Então, a porta vai ter 2,5,5. A porta tem uma diferença de 1 centímetro em relação a essa medida. Um detalhe importante, antes da gente começar a preparar a porta, é a gente verificar o melhor ajuste de encontro que ela tem. Então, a gente verifica, a gente vira ela, a gente testa essa folga. Aqui foi o melhor alinhamento que eu encontrei, para ela ficar bem juntinha. Isso daqui é fundamental para a instalação dar certo, ficar 100%. Para mim. Agora eu tenho já a porta cortada na altura. Eu irei fazer a instalação das dobradiças e posteriormente eu vou fazer o ajuste dela na largura, porque possivelmente eu vou ter um ajuste lá de alguns milímetros, talvez 5 milímetros ou até 6 no máximo, pela medida que eu tenho da porta em relação ao batente. Mas isso daí é só depois que eu tiver com ela já montada. Agora farei a instalação das dobradiças. Agora aqui eu vou fazer a marcação da dobradiça. Com a ajuda desses grampos eu fiz a união da porta para poder me auxiliar nessa etapa. Aqui eu vou marcar 20 centímetros. Vou fazer essa marcação e colocar a dobradiça. E vou fazer a marcação nas duas portas. Dessa forma, quando eu fizer o rebaixo, ela vai ser igual para ambos os lados. Aqui eu vou marcar os mesmos 20 centímetros e fazer da mesma forma. E aqui eu vou pegar a medida total da porta e vou marcar o meio dela. Aqui é o centro da porta. Aqui. Com o centro da porta, eu pego o furo central da dobradiça e marco as duas folhas. Dessa forma, eu vou ter a mesma medida para ambas as partes. Com a tupia, eu faço o rebaixo da dobradiça. A dobradiça, eu tenho uma espessura. Cada modelo eu vou ter uma espessura de lâmina de cada aba. Aqui eu tenho a regulagem, o limitador, e tenho também como regular a profundidade que eu quero fazer o rebaixo. Então, desta forma aqui, ó, eu tenho como fazer essa medição. Então, como a porta camarão ela tem que ficar bem justinha, eu quero que essa aba ela entre pelo menos 1 milímetro a mais na madeira, não ficando faceado, ficando para dentro da madeira, de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Dessa forma. E agora a gente vai fazer o rebaixo na madeira. Aqui eu tenho o rebaixo pronto.
feito com a tupia. Eu tenho uma profundidade. Na hora de eu colocar o parafuso, ele vai pressionar a dobradiça. Então eu tenho uma distância entre o topo da porta e ela, né? É pouquinha coisa, é 1 milímetro. Mas é essa distância aqui que vai determinar que ela fique bem juntinha. Ela vai ficar bem juntinha quando unir as partes. Então, já com a tupia já preparada, eu vou fazer os demais rebaixos. Pode ir. Com as cavas prontas, agora a gente só faz a instalação dos parafusos. Com as dobradiças já instaladas, eu tenho já como verificar o fechamento da porta. E aqui eu vejo que ela está bem juntinha. Agora a gente procede para os componentes. A gente vai fazer a furação dos pivôs superiores e o pivô inferior. E daqui a pouco... Aqui eu tenho pivô inferior e o pivô superior das duas folhas. Aqui é a parte de baixo. Eu marco 3 centímetros. Eu já tenho a marcação aqui dos 3 centímetros. Dessa forma, eu vou colocar esse pivô nessa marcação. Farei a furação e vou colocar ele aqui. Do pivô superior, ele vai nesse eixo dos 3 centímetros, lá em cima, nessa folha menor, certo? Então aqui eu vou ter a posição dos 3 centímetros, o mesmo que o pivô de lá de cima. Vou deixar ele com os mesmos 3 centímetros, para criar esse eixo entre eles. Agora eu já tenho essa parte fixa. Ele é um parafuso. Eu tenho aqui uma regulagem que eu posso alterar, devido às vezes ao piso. Eu posso regular para ela subir ou descer um pouco, entendeu? Então eu tenho mais esse ajuste na porta 1/3, ou também poderia ser uma porta camarão. Na instalação do pivô superior de ambas as folhas, é a parte mais importante e é a parte onde as pessoas têm maior dificuldade na instalação da porta 1/3. Eu vou explicar por quê. Para a instalação do pivô, eu preciso de uma broca chata de 7/8 ou até de 1 polegada e uma broca tamanho 12. Essa broca vai fazer esse primeiro rebaixo do anel.
ela vai ficar embutida dentro da porta. E essa broca vai fazer toda a extensão dessa parte que vai ser aprofundada na porta. Aqui, vejam, na porta, lá embaixo eu já tenho a instalação do pivô inferior, que eu determinei com 3 centímetros. Então eu tenho aqui que marcar os 3 centímetros igual, fazendo o eixo até lá embaixo, certo? Simples. Aqui eu vou ter esse pivô. Aonde vai o segundo pivô? No mesmo eixo, para fazer a dobra. Então, até com o esquadro aqui, eu pego a marcação da folha menor e marco a folha maior. Vou pegar o centro aqui e o centro dessa. E agora é simples, é fazer a furação. No centro, eu aprofundei mais ou menos essa basinha aqui, uns 3 a 4 milímetros. Pego a folha maior, coloco no centro. E faço o rebaixo dos mesmos 3 a 4 milímetros. Coloco a broca número 12. Aperto com a chave de mandril. Pego agora qualquer uma das partes. Faço a furação e testo. Está um pouquinho apertado. Não tem problema se eu fizer esse movimento para poder alargar um pouco essa furação. Como ela vai cair dentro desse rebaixo, ela vai ficar bem firme. Tá aqui, ó, bem fixa. Ó, podem ver, eu asseguro que dessa forma essa peça aqui ela vai ficar firme. Agora vamos pegar a parte menor e fazer o mesmo procedimento. Peguei uma parte mais dura da madeira, então daí dá um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais. E agora sim, agora uma
batidinha aqui, ó. Essa broca fez esse primeiro rebaixo, onde a peça vai ter toda a sua estabilidade, certo? Então agora a gente vai para a instalação. Com a porta já montada, a gente vai partir para o primeiro teste de instalação. Eu falo primeiro teste porque eu provavelmente vou precisar fazer alguns ajustes no topo da porta. Daí eu tenho, essa porta é uma porta de 82 sólida. Ela já está montada aqui. Ela tem um peso considerável, então eu vou fazer de uma forma que vai ser mais fácil o manuseio e a instalação dessa porta. Eu vou soltá-la novamente e vou colocar uma das partes primeiro e depois, na sequência, irei colocar a outra. Agora vamos fazer a instalação da porta. Ela já está preparada, pivô, dobradiça, já está tudo no lugar, trilho, presilha, enfim. Então, essa daqui é talvez a parte mais simples, né? Porque a gente apenas posiciona o pivô de baixo em cima da presilha. A gente não tem que ter a preocupação da posição final agora. A gente consegue fazer uma regulagem depois. E aqui em cima a gente vem no orifício da pecinha, do pivô. Faço essa fixação. Vamos testar o movimento dela. Ó, tá pegando um pouquinho aqui em cima. Ela que faz a volta, certo? Afasta. Tem que ver a porta, não. Ó. Aqui ela tá um pouco afastada. A gente, com uma ferramenta igual a essa, a gente, ó, é uma presilha dentada. Então, a gente vai ajustando a peça embaixo. Foi demais, ó. Daí ela não faz o giro. Ó. Vamos ver aqui em cima. Essa daqui é uma regulagem. Vou voltar ela mais um pouquinho. Um pouquinho em cima. Na verdade, ela vai fazer esse movimento aqui. Na hora de fechar a porta. Agora, com essa parte já fixa, a gente vai colocar essa outra parte da seguinte forma. Essa daqui é a parte mais pesada. A gente pega os parafusos da dobradiça.
coloca já na ponta da parafusadeira dessa forma, para ajudar. E dessa forma aqui, eu posiciono a molinha aqui bem no meio. Trago na posição. A gente coloca uma e a gente coloca aqui a de baixo, já para facilitar. Um pouco. Como é só um teste, a gente agora verifica o movimento dela. E olha só. Aqui é o que eu vou precisar cortar dessa porta. Eu vou precisar fazer um corte para ela poder encaixar no batente. Vou fazer essa marcação e o corte na porta para depois a gente colocar a fechadura. Precisei tirar esses 5 milímetros, né, da porta. Daqui agora. Agora eu tenho a porta já no tamanho ideal para poder fazer o fechamento. E mais uma vez a gente vai fazer a instalação dela. Pode continuar. Pode afastar um pouco.
Então, pessoal, agora sim, a porta já está instalada e está funcionando, encaixando. Então agora a gente vai partir para a instalação da fechadura, mas o mais importante está aqui, ó. Ela funcionando, bem alinhada, bem justinha, as partes se encontrando, justamente pelo trabalho que a gente faz na colocação da dobradiça, deixando ela bem justa. E está aqui, movimento suave, ela não fica pegando no batente, desliza facilmente. E agora a gente vai colocar a fechadura de porta comum, né? Uma fechadura de porta de giro normal na porta 1/3. E esse é o diferencial da porta 1/3. Ela pode ser instalada a fechadura de uma porta comum, que neste caso, né, é um quarto, é um dormitório. A gente vai colocar uma fechadura com chave que pode ser trancado tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Também poderia ser a porta de um banheiro com fechadura de banheiro. Mas é isso. Agora a gente parte para a instalação da fechadura. Ok? Vamos lá. Olha só. Aproxima. Aqui eu já tenho a furação da porta anterior, da fechadura anterior. Então eu vou fazer a marcação seguindo o mesmo alinhamento. É uma fechadura diferente, mas a gente tem como seguir o mesmo alinhamento. O ideal é que a gente procure esse alinhamento primeiro. E aqui a gente ajusta, tá bom? Vocês vão ver na sequência, tá bom? Vou fazer essa instalação agora. Com a broca chata 5/8, eu começo a fazer a furação da fechadura. Depois de utilizar essa broca aqui para fazer a furação, eu utilizo essa outra, tamanho 17, para fazer todo o desbaste do que resta ali de madeira. A gente aperta bem firme. Posiciona, segura. Aí tá aqui. Tenho que tirar mais um pouquinho aqui em cima. E pronto. É isso aqui. Agora a gente
faz o rebaixo da frente da fechadura. Desenha aqui, ó. E aqui eu tenho essa parte que eu tenho que fazer o rebaixo dessa espessura, que eu vou fazer com a tupia. Agora a gente corta os cantinhos no formão. Sempre de uma forma bem precisa, fazendo a marcação da porta, sempre se utilizando de um lápis para fazer a marcação. Aqui a gente tem o rebaixo. Com a posição da fechadura, eu faço a marcação do furo da maçaneta e o furo do buraco da fechadura. Furação pronta, a gente coloca aqui a fechadura, a gente tem a furação da maçaneta, do buraco da chave, desse outro lado a mesma coisa, bem centralizado, um furo feito com uma broca adequada, ok? Então a gente, dessa maneira, a gente tem um trabalho bonito, bem executado. Agora a gente vai colocar a fechadura, colocar todos os acessórios dela e fazer o fechamento dela. Isso, pessoal. A instalação da porta 1/3 está pronta. No próximo vídeo, a gente vai fazer a pintura dessa porta. Irei mostrar toda a técnica da pintura de rolinho. Instalação de portas de madeira é coisa de marceneiro. Valeu!